meu maior desafio, eu acho que foi sair do operacional para ser a pessoa que comanda o meu negócio. Então, quando você só operacionaliza, você tá ali recebendo comandos, em tese é mais confortável, porque a responsabilidade não tá inteira no seu colo. Quando você passa a empreender e você entende que todo aquele sistema que tem por trás da sua empresa depende de você, isso te traz uma angústia de vai dar certo? Vou conseguir? Como que vai ser? A alegoria de Platão, ela fala muito sobre isso, que existiu uma família, e essa família sempre foi criada dentro de uma caverna. De geração após geração, sempre estavam dentro daquela caverna ali e um protegendo a geração futura. Isso fazia com que eles não saíssem de fora da caverna. Então tinha um buraquinho que entrava uma luz e essa luz batia em árvores, batia em plantas, batia em animais lá fora, e na parede ela projetava sombras, e essas sombras pareciam monstros. Isso fazia com que as pessoas não teriam coragem de sair dali. Então sempre quando alguém tentava desbravar, ficava inconformado com o ambiente, tentava sair, os mais velhos vinham e falavam: tu não vai sair daqui, porque se você sair daqui, você pode colocar todo o bando aqui em risco. E a pessoa não saía. Mas teve um dia um serzinho que veio e falou assim: não quero isso aqui pra mim e vou me arriscar. Lógico que, num resumo, essa pessoa foi excluída do bando, porque ele colocou o bando em risco, mas ele saiu, viu que era sol, viu que aquelas sombras não tinham nenhum tipo de risco. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o Ney Talk, é um prazer receber você aqui novamente para mais um episódio. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, é uma amiga pessoal, uma baita profissional, que você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre ela. E para você que é a primeira vez que está assistindo aqui o Ney Talk, sobre o que a gente fala aqui? A gente fala sobre você expandir um pouco a consciência, sair um pouquinho fora da caixa, sair um pouquinho fora da caverna e aprender sobre N assuntos voltados para a área da saúde. Talvez você está preso em alguma linha de raciocínio ou algum sofrimento e acha que a vida é isso, a famosa síndrome de Gabriele. Nascer assim, crescer assim, vou morrer assim, e tu acha que a tua vida não tem solução. O meu objetivo aqui é te trazer profissionais que são especialistas em N segmentos para te ajudar a sair um pouquinho fora da caixa. E a minha convidada hoje é a doutora Isabela Linhares, que ela é advogada da área de direito médico e também do direito da saúde, né, Isa? Exatamente. Isa, seja muito bem-vinda, tapete vermelho para você. Fala um pouquinho quem é você e o que nós vamos conversar aqui hoje. Obrigada, estou muito feliz pelo convite, muito feliz por estar aqui. Uma honra estar sendo entrevistada por você. E então, um pouquinho sobre mim. Eu sou especialista em direito médico e direito da saúde. Sou nichada nesse ramo há 4 anos e sou advogada há 10. Então, eu atuei muitos anos com direito tributário, né? Atuei 7 anos com direito tributário. Trabalhei em grandes escritórios aqui em Maringá e resolvi, em certo momento, nichar, sair, ter o meu próprio negócio e hoje estou aqui. Legal. Tem uma história bacana tua na área do direito, né? Eu conheço ela, que você não escolheu essa área, né? Essa área, ela meio que te escolheu, né, Isa? E como é que foi essa questão? Bom, na época eu trabalhava para um grande empresário aqui em Maringá e por conta desse trabalho eu ia muito para São Paulo, ia muito para Curitiba. E nessas indas e vindas que a gente fazia em razão do trabalho, eu acabei conhecendo um advogado em São Paulo, renomado na área de bioética. E a bioética lida com esses temas polêmicos, né, na saúde, que são aborto, quando começa a vida, enfim. E a gente acabou se conhecendo, tendo uma troca muito bacana. Ele gostou muito do meu trabalho e me chamou para trabalhar. E na época, a gente começou a trabalhar juntos e ele começou a me passar alguns casos de direito médico. Então, defesas de médicos que eram processados por pacientes. E quando eu comecei a receber isso, eu não fazia ideia de como defender aquele médico. Comecei a estudar na área, comecei a me aprofundar. E a partir disso, me apaixonei. Falei, meu Deus, tô adorando isso. Comecei a estudar cada vez mais e resolvi abandonar o que eu fazia, que era o direito tributário. Aí, inicialmente, fui contratada para trabalhar com direito tributário. E aí, abandonei. Hoje também não faço mais direito tributário. Então, a minha área, a minha paixão é o direito médico. E junto com o direito médico veio o direito da saúde de brinde, porque os médicos começavam a me indicar pacientes que precisavam de tratamento de saúde, né? Pacientes que os próprios médicos indicavam o tratamento. Então, comecei a atuar nessa área, nas 2 áreas, me apaixonei, assim, e
E aí você ficou. E é fiquei. interessante, né? Porque normalmente quando a gente começa a trabalhar dentro de uma área específica, vamos colocar assim, existe muito medo da mudança, de criar algo novo, ou de abrir mão daquilo e começar algo novo, né? E eu acredito que isso vem alguns desafios também. Para você fazer essa transição, você percebeu que teve que passar por algum desafio ou você acredita assim que foi normal? Não, não foi normal. O meu maior desafio, eu acho que foi sair do operacional para ser a pessoa que comanda o meu negócio. Então, quando você só operacionaliza, você está ali recebendo comandos, em tese é mais confortável, porque a responsabilidade não está inteira no seu colo. Quando você passa a empreender e você entende que todo aquele sistema que tem por trás da sua empresa depende de você, isso te traz uma angústia de vai dar certo? Vou conseguir? Como que vai ser? Então, para mim, essa parte de fazer essa transição da carreira, que eu sempre trabalhei, né, em outros lugares, trabalhei em escritório, trabalhei com empresários, então eu recebia comandos, né, fazia a parte operacional da empresa. E chegou um momento em que eu precisava, além de operacionalizar, eu precisava fazer com que aquele negócio deslanchasse. Então, eu tinha que vender a minha imagem, eu tinha que me posicionar no mercado e fazer com que as pessoas me conhecessem. Então, assim, como fazer isso, né? Tive que ir descobrindo erros, acertos, até chegar no momento que eu tô hoje. Mas foi um desafio, assim, bem grande, porque a gente não tá preparado para isso. Quando você fica trabalhando numa empresa, você não se prepara para empreender. Você se prepara para receber comandos. E aí foi um desafio. Interessante a forma que você colocou, porque você vive hoje os dois paralelos, né? Você tem um paralelo de quando você trabalhava para alguém e hoje de você empreender. E às vezes empreender gera um medo, gera uma angústia, gera um receio absurdo que faz com que as pessoas se paralisem. Esses dias eu estava vendo na internet uma seguinte frase assim, ó, e talvez você já deve ter ouvido também. Adultos fazem o que precisam e crianças fazem o que querem. Já deve ter visto essa fala também. E eu não concordo muito com essa fala, porque você tem filhos? Ainda não. Eu tenho duas crianças. E, cara, meus filhos não fazem o que querem. Eles fazem aquilo que eu ou a mãe deles direcionamos para fazer. E você falou que quando você trabalhava como CLT, você era direcionada também, né? E aí a gente entra numa zona de segurança muito grande. Porque muitas vezes não vai estar confortável, vai estar doendo, vai ter o sofrimento, mas você não dá o upgrade, você não muda pela segurança e não por uma zona de conforto, não porque está gostosinho, mas porque você se sente seguro. E o tempo inteiro você é criado para estar paralisado, para estar servindo ali, não para você expandir. E aí você saiu fora da caverna, né? Você conhece aquela alegoria de Platão? Não. A alegoria de Platão, ela fala muito sobre isso, que existia uma família, e essa família sempre foi criada dentro de uma caverna. De geração após geração, sempre estavam dentro daquela caverna ali, e um protegendo a geração futura. Isso fazia com que eles não saíssem de fora da caverna. Então tinha um buraquinho que entrava uma luz, e essa luz batia em árvores, batia em plantas, batia em animais lá fora, e na parede ela projetava sombras, e essas sombras pareciam monstros. Isso fazia com que as pessoas não teriam coragem de sair dali. Então, sempre quando alguém tentava desbravar, ficava inconformado com o ambiente, tentava sair, os mais velhos vinham e falavam, tu não vai sair daqui. Porque se você sair daqui, você pode colocar todo o bando aqui em risco. E a pessoa não saía. Mas teve um dia um serzinho que veio e falou assim, não quero isso aqui pra mim e vou me arriscar. Lógico que, num resumo, essa pessoa foi excluída do bando, porque ele colocou o bando em risco. Mas ele saiu, viu que era sol, viu que aquelas sombras não tinham nenhum tipo de risco. E essa alegoria, ela fala muito sobre as nossas crenças, sobre os nossos medos, sobre as nossas inseguranças. E quando a gente quebra essa barreira e vai realmente desbravar o mundo, é onde a vida acontece. Por mais que exista o desafio, Exatamente. Né, doutora? Doutora, acho tão massa, né? Não, doutora. Todo mundo. Na minha última apresentação do BNI, eu apresentei um áudio de uma cliente minha me falando assim: Oi, Isa, eu sei que eu deveria te chamar de doutora, mas você me deu uma abertura tão grande para te chamar de Isa, e eu terminei a minha apresentação dizendo: eu quero ser para as pessoas a Isa. Para que as pessoas entendam que elas têm uma conexão muito grande comigo, que eu não sou só uma advogada, eu sou uma pessoa próxima
dos meus clientes, né? Então eu sempre prefiro, chama de Isa, que eu vou me sentir muito mais confortável. Mas isso é real quando você fala, a gente já estava conversando sobre vida fora da internet, vida na internet, né? Normalmente quando você vê o estereótipo do advogado, você acha que é uma pessoa engomadinha, de difícil acesso, de difícil alcance. E para quem te conhece nos bastidores e te conhece na internet, você tem um rosto, um jeito, um traço de muita familiaridade, deixa negócio humano. Esse processo, você acha que te facilitou na tua área de advogada? Te deu mais abertura? Ou você teve desafios para passar por isso também? Eu acho que esse processo facilitou, sim. Hoje eu tento ser o mais próxima do meu cliente. E isso inclui usar o linguajar do meu cliente. Eu quero que o meu cliente entenda o que eu estou falando. Eu não quero falar palavras difíceis que não vão ajudar em nada no entendimento, que vão deixar o meu cliente mais em dúvida do que com certeza do que ele está escolhendo. Então, eu prezo muito por esse linguajar próximo, por esse acolhimento com o cliente, porque eu preciso traduzir o direito, é o meu papel, operar o direito, não dificultar aquilo pro cliente. Então, eu acho que eu me sinto um pouco diferente dos outros advogados, porque os advogados prezam por essa formalidade. Eu não gosto muito disso, porque eu acho que isso cria uma distância entre eu e o cliente, e não é isso que eu quero a proximidade. Eu quero que o cliente comigo se sinta único, se sinta acolhido, e sinta que o caso dele no meu escritório não é só mais um caso, é o caso. Todo caso importa, a gente está falando de vida, a gente está falando de reputação, quando a gente se trata de direito médico, né? Então é muito importante, eu acho, essa proximidade, sabe? Sentir que eu sou a Isa e não a doutora Isabela. E cria um vínculo até maior, né? Eu venho de uma geração, quando se falava em advogado, a gente tremia, sabe? Nossa, não pode tocar na pessoa. E Deus me livre se acontecer alguma coisa, um advogado vem falar com você, parece que é o caos, assim. E eu vejo que ainda algumas pessoas passam por isso, né? Até o ponto de conhecer profissionais igual a você, que dá essa abertura para deixar mais próximo a relação, mais próximo o vínculo. Hoje, quando um profissional te contrata, além dele contratar uma experiência de 10 anos de mercado, o que mais que você acredita, assim, que te torna diferente e que ele contrata junto? Eu acho que ele contrata junto, primeiro, a transparência. Eu sempre vou ser muito transparente com o meu cliente. Então, se algo eu entendo que não é um bom caminho, não é uma boa solução, se é algo que o cliente está querendo que não vai trazer um bom resultado para ele, eu vou falar. Então, isso aqui não vai te trazer nada de benefício. Então, eu acho melhor você não fazer. Ou eu não vou fazer, eu prefiro que você procure outro colega. Contrata também estratégia. Eu nunca vou fazer nada sem uma estratégia por trás. Então, eu quero que o cliente entenda que todos os casos não são iguais. Existem nuances, existem detalhes, peculiaridades que podem mudar, sim, o desfecho do caso, mesmo que as pessoas, em tese, a princípio, precisem da mesma coisa. Nunca é igual. E essa questão da comunicação também, essa comunicação com um linguajar muito próximo ao do meu cliente, fazendo com que ele entenda o que está acontecendo, me ajuda a construir um feedback muito positivo durante o processo, porque se o resultado é diferente do que o meu cliente esperava, ele sabe o porquê. A gente conversou sobre isso. Então, eu acho que esses 3 pilares aí, a pessoa, ao me contratar, ela vai estar sustentada por eles. Massa. E nesse processo aí de 10 anos, teve algum caso, assim, da parte de direito médico, que você trata como um grande case de sucesso? Que você fala assim, Ney, isso daqui é a menininha dos olhos de ouro, que esse profissional tinha essa situação, nós revertemos para isso. Tem algo parecido com isso que você chama de case, 1 ou 2 cenários? Tem alguns. Assim, os casos médicos, eles são sempre muito peculiares, assim, muito diferentes. Teve um que foi esse ano, que o escritório conseguiu eximir aí uma médica dermatologista de pagar R$250 mil porque ela indicou corticoide para um paciente, o paciente processou ela. Quando eu conto desse caso, as pessoas ficam até assim, mas como assim corticoide? É um medicamento que você pode comprar na farmácia sem receita. E no caso, o paciente teve que tomar por muito tempo o corticoide, porque ele tinha uma doença de pele, ele não tratava direito, então isso fez com que a médica estendesse o tratamento. E ele acabou tendo uma intercorrência prevista na bula, processou a médica em R$250 mil, a gente conseguiu fazer a defesa,
A gente conseguiu comprovar que ela tinha avisado o paciente de todo esse problema. E a gente conseguiu fazer com que ela não pagasse R$250 mil para o paciente. Outro caso bem especial também foi de uma endocrinologista. Esse foi um dos meus primeiros casos, assim, que eu tive que estudar muito para fazer. Ela tinha indicado também um medicamento de crescimento para uma criança. E a criança também teve uma intercorrência prevista na bula. E o advogado alegou absurdos, assim, pediu R$500 mil de indenização para a médica, pediu, enfim, 1 milhão de coisas absurdas no processo. E fez umas contas muito malucas, dizendo que a médica tinha dado uma superdose pro paciente. Enfim, a médica atendia ela muitas vezes chorando, porque isso abala muito o médico, né? E a gente conseguiu aí ter uma perícia extremamente positiva para ela, dizendo que estava tudo certo, enfim. E até a gente desembananar todo o embananamento que o advogado tinha feito naquele processo foi algo que deu bastante trabalho. Então foram 2 casos, assim, que foram bem bacanas. Que viraram cases, assim. Viraram cases. E o que você considera nesses casos que a pessoa poderia ter evitado se ela tivesse conhecido seu trabalho antes? Porque se chegou a esse cenário, teve alguma situação ali que talvez ela tenha negligenciado. Ou não? Nem sempre, Ney. Hoje, a gente tem uma enorme quantidade de processos na área médica. Muitos, assim. A gente tem aí um dado que saiu agora em 2024, de que a gente tem perto de 560 mil processos ativos contra médicos. Quantos? 560 mil. São muitos, muitos processos. Então, a gente tem uma estatística de que existe um processo para cada médico no Brasil. Então, se um médico não tem, ele está acumulando do amigo. Então, são muitos processos mesmo. Então, a gente tem uma gama, assim, absurda de profissionais sendo processados. Todos esses processos, eles têm, assim, justificativa? Nem sempre. Por quê? Porque o advogado do paciente, às vezes, não maneja aquele processo de uma forma correta. Ele simplesmente protocola um processo por achismo. No direito médico, a gente não pode ir por achismo. A gente tem que ver se o médico foi negligente, imprudente ou imperito. Isso a gente consegue ver analisando prontuário médico e literatura médica. E nem sempre o advogado do paciente faz isso. Então, a gente tem uma gama de processos que não tem nenhum sentido. Entende? Então, nem sempre o profissional está sendo processado porque, de fato, ele errou. Às vezes, ele está sendo processado porque o advogado quis processá-lo. E vendo, às vezes, o médico como uma forma fácil de ganhar dinheiro. Faz sentido. E complexo, né? Se a gente for parar pra pensar. É triste, na verdade. Porque isso acaba causando uma estranheza na relação médico-paciente. O médico vai parar de ver o paciente como paciente, vai começar a ver uma relação médico-cliente. Porque o médico vai começar a ter muito medo de qualquer ato que ele possa praticar com o paciente vê aquilo como algo errado, por conta do Google. Hoje os pacientes procuram muito no Google e se autodiagnosticam pelo Google. Então isso traz um problema entre o médico e o paciente, porque o médico começa a ver aquela relação com estranheza, ele começa a ter medo do paciente. Então, esses processos que, às vezes... Existem processos que têm sentido? Existem, claro, que são discutíveis. Agora, tem processo que não. Tem processo que a pessoa entra por entrar. Isso vai minar a relação médico-paciente a longo prazo. O médico ele vai ficar bastante reativo, né? E aí Com a gente certeza. vê esses cenários, por exemplo, que a pessoa ela vai se consultar com algum médico, ela fala que o médico às vezes nem sorriu pra ela. Exatamente. Mas o que tá por trás, né? Às vezes um processo. Às vezes um processo. Ele não quer sorrir, porque tem um processo por trás, e às vezes é um processo que realmente não precisava, né? E mesmo que o médico, a gente fala para eles, né? Mesmo quando o médico não vai perder o processo, ele já perdeu. Porque ele teve que contratar advogado, ele teve que acionar o seguro, ele tem o medo, porque às vezes ele recebe um processo de 1, 2 milhões de reais, e mesmo que ele não vá pagar R$1 do que foi pedido pelo paciente... Poxa, ele tá ali, entendeu? Vivendo aquele processo, e o processo médico dura de 5 a 6 anos. É uma estimativa que a gente tem. Então, são 5, 6 anos esperando uma absolvição. Entende? Isso é muito ruim pro médico. Eu imagino que deve haver um peso emocional bem significativo, Com né? certeza. Porque você tá com o processo aberto e todo novo cliente que você vai atender, você tem essa experiência do processo. Aí você olha pra pessoa, não tem como você separar as duas relações. E de repente algo que poderia ser muito mais fluido, talvez até aumente as chances de erro. Porque você não vai ter algo fluido ali nessa relação mais.
Você consegue falar assim, por exemplo, você trouxe, pode acontecer situações de negligência, imperícia e imprudência. Existe algo hoje que mensure, por exemplo, desses processos, ou que você já passou, quantos aconteceram por negligência, imperícia, imprudência, ou apenas porque o advogado queria processar? Que é um número bem alto, eu tô espantado, porque é um número muito alto. Meu, a gente tá falando de mais de 500 mil processos rodando. Só de saúde. Só de saúde. Então, o médico que fala assim, eu nunca fui processado, eu não preciso da Isa na minha vida. Meu, ele não sabe disso, que talvez o nome dele tá até em algum lugar aí, que só não chegou a cartinha pra ele lá ainda. Exatamente, pode ser. Olha, é difícil mensurar esse número de quantos são de imprudência, quantos são de negligência ou quantos são de imperícia. É muito difícil. Mas eu posso te dizer com base no que eu tenho hoje de processos, de que todos os processos que eu tenho hoje, um desses processos, eu entendo que houve uma negligência. Então, a gente está falando aí, de uma gama de 100 processos. Então, 1 ou 2, existe ali pode ter tido um erro do médico, pode ter tido uma inobservância ali da prática médica. O resto são processos que não tem muito sentido. Vai mais pelo emocional, de repente, do cliente que passou, porque pegar um caso me colocando no lugar de cliente, para você que está assistindo, e vou me colocar no seu lugar. De repente, eu perdi um parente numa mesa de cirurgia, né? E aí eu vou no Google pesquisar aquela cirurgia. E aí vai ter um advogado. Quando eu trabalhava numa empresa, essa eu tenho que falar, a gente chamava advogado carne de pescoço. Sim. Eu como cliente, eu posso falar. Né? Tem muito. Era o que eu conhecia. E às vezes o cara ele vai pegar uma situação ali que ele é oportunista. E toda área tem aquele que é oportunista. Então, de um lado, eu tenho um cliente que ele tá fragilizado, tem o oportunista e tem um médico lá. Aqui dá um match perfeito aqui, né? Só que é o emocional do cliente que está em jogo. E como separar, por exemplo, esse emocional na hora de processar o médico? Porque, às vezes, esse episódio aqui vai servir para o cliente também entender que ele precisa separar o que realmente faz sentido e o que realmente é algo natural da vida. E às vezes vai ter muito mais frustração processando o médico e no final perdendo do que... Porque você vai ficar revivendo aquilo. Como que essa pessoa, ou aonde que essa pessoa, ela pode procurar profissionais que de repente não vai ter essa carne de pescoço, ou ter uma informação que realmente vai ser mais realista para ela, para que ela não alimente esse sofrimento de saber o seguinte, eu vou processar não porque eu perdi a perene, mas eu quero que ele se ferre, eu quero que ele pague pelo que ele fez, e coloca uma raiva, uma dor em cima daquilo, ao invés de simplesmente olhar para si, olhar para aquela pessoa que perdeu, ou dependendo do outro cenário. Hoje a gente tem um movimento de que os pacientes depositam frustrações no médico. Então, aconteceu um óbito, ele vai depositar aquela frustração. Ele não quer saber se o médico errou, se acertou, se aquilo poderia acontecer ou não poderia. Ele vai depositar no médico aquela frustração. Então, isso, primeiro, o médico tem que saber se posicionar em relação a esse paciente, né? Como se comunicar, como falar com esse paciente. Tudo bem, o paciente não quis entender. O ideal é que o paciente procure um advogado especialista na área médica. Por quê? Porque esse advogado, ele possivelmente, se ele for especialista, se ele for uma pessoa honesta e transparente, ele vai fazer uma análise de viabilidade. Como que a gente faz uma análise de viabilidade para saber se houve ou não um erro médico? A gente vai olhar o prontuário, a gente vai entender o que aconteceu nesse prontuário, a depender do procedimento, a gente vai olhar a literatura médica, vai entender se o médico subtraiu algum ato que deveria ter sido observado, e a partir disso a gente vai construir uma tese técnica. A gente não vai achar que o médico errou. A gente vai mostrar, de acordo com a literatura médica, de acordo com o prontuário, de que um procedimento X foi subtraído. Então, você vai conseguir mostrar para o paciente que ele vai conseguir processar e ter uma chance naquele processo, que não vai ser só uma aventura jurídica. A mesma ideia se aplica ao médico. Então, como eu sei que um processo, ele é um processo sem pé nem cabeça? Eu vou pedir o prontuário do paciente, eu vou olhar a literatura médica, e eu vou olhar, o médico seguiu tudo que a literatura comandou?
Todos os protocolos foram seguidos? Foram. Então não tem erro médico. A gente não está falando de responsabilidade civil aqui. A gente não está falando de negligência, imprudência ou imperícia. A gente está falando de um efeito adverso previsível. Ou seja, eu não queria que aquilo acontecesse, mas aconteceu, porque a literatura médica diz que pode acontecer. Entende? Então eu tenho um caso recente de uma ginecologista que foi fazer uma curetagem numa paciente. E a paciente sofreu um aborto espontâneo e tudo mais. Ela não respondeu da forma medicamentosa, teve que fazer a curetagem. E teve uma perfuração uterina. A paciente acabou falecendo. A médica errou? Não. Porque a perfuração uterina, ela é um efeito que pode acontecer quando você pratica a curetagem. Só que aconteceu o óbito. E o óbito, ele é previsto na literatura. Qual que foi o pulo do gato? Como que a médica se salvou nesse processo? Termo de consentimento. A médica disse para o paciente que aquilo poderia acontecer. E é aí que mora o erro do médico. Não dizer para o paciente que o efeito pode acontecer, que aquele efeito colateral, que aquela intercorrência, que aquela complicação pode acontecer. É aí que mora o perigo. Entende? Nem sempre o médico ele é condenado porque ele errou. Ele é condenado porque ele não informou o paciente de forma devida, de forma clara, de forma acessível, numa linguagem fácil, porque os médicos também precisam indicar para o paciente as complicações de forma fácil. Eu não posso usar cefaleia. Nem todo mundo sabe o que é uma cefaleia no termo de consentimento. Eu tenho que usar dor de cabeça. Nem todo mundo sabe o que é um hematoma, mas as pessoas sabem o que é um roxo. Então, o médico tem que ter todo esse cuidado com o paciente para evitar uma condenação. Se essa médica não tivesse dito para a paciente que a curetagem poderia, né, causar um óbito assinado, né, porque dizer é uma coisa, agora você ter uma comprovação é outra. Se ela não tivesse essa comprovação, possivelmente ela poderia sofrer uma condenação, e não pelo erro, mas porque ela não informou a complicação para o paciente, entende? Entendi. E aqui, nesse caso, ela entraria, por exemplo, na questão da negligência. Porque ela negligenciou uma informação, no caso. Sim. E às vezes não foi por algo, não foi por maldade. Tipo assim, eu quero dinheiro e não vou falar isso daqui. Às vezes é o óbvio que precisa ser dito e não foi dito. Exato. Às vezes, para médica, aquilo é corriqueiro, ela vê aquilo todo dia. Ou às vezes o médico também está trabalhando num plantão, está trabalhando no SUS. São muitos pacientes, às vezes não dá tempo, né, de parar e explicar como deveria. E aí acaba acontecendo. Só que, o que eu sempre digo, arrume o tempo para explicar para o paciente. Porque esse tempo que você não usou, né, ou usou para outra coisa, ele pode te custar muito, muito caro. Né? Vai ficar bem caro depois muito da conta, caro, né? Muito caro. E tem algo assim que você possa orientar, de repente, algum profissional que tá assistindo e que passa por isso? Meu, você não vai vir conversar comigo agora, mas se você fizer esse passo, já vai te eliminar de muitos problemas. Olha, eu acho que o primordial, né? Qual que é a cereja do bolo numa ação judicial? Prontuário médico. Às vezes o médico fala, tá corrido, não consegui anotar tudo no prontuário. Anote tudo no prontuário. O prontuário, ele é o diário do médico, ele é o melhor amigo do médico. Então, anote tudo no prontuário. Expliquei para o paciente, diagnóstico, prognóstico, exames que foram pedidos, resultados dos exames. Anote tudo de forma detalhada, porque é o prontuário que vai ajudar numa defesa judicial. E termo de consentimento. Tenha termos de consentimento específico para cada procedimento que você fizer. Se você for lá com termo de consentimento genérico para o paciente, esse termo de consentimento vai ser anulado no judiciário. É como se fosse um documento que eu estou usando, mas que não me serve para nada. E quando eu precisar dele, eu vou falar, mas eu tenho. Não, mas isso aqui não serve. Então, hoje, primordial. Claro, existem outras várias formas de a gente proteger o médico, mas um prontuário bem redigido e termos de consentimento bem feitos, específicos, né, detalhados para o procedimento, contendo as complicações que existem, né, relativas àquele procedimento. E de acordo com a literatura médica, não é complicação que você acha no Google. Então, isso, assim, é essencial. Sem isso, o médico está extremamente desprotegido. E hoje os médicos, eles têm essa consciência que eles têm que fazer isso, ou eles ficam depositando a confiança, por exemplo, no hospital? Se eu estou operando no hospital X, é o hospital que tem que me dar essa informação. Porque eu estou entendendo que são duas relações. A primeira relação é eu trabalhar dentro de uma instituição e prestar serviço, e aí a instituição ela vai ter os documentos que vai segurar ela,
E a outra relação é o médico, que o médico, nesse caso, ele entra como um prestador de serviço. Isso. E aí ele tem que ter os documentos dele também. Também. O fato do médico trabalhar para o hospital não exime ele de ter as documentações dele, tá? Porque geralmente o hospital ele vai ter documentação, mas são documentações que muitas vezes são genéricas. E aí quando o médico vai tentar se valer dessa documentação num processo judicial, aquilo não vai ser bom para ele. Então é bom que o médico tenha a documentação dele, né? Então é bem importante isso e acho que é isso aí. Top. Que legal, hein? Assunto longo, né? Acho que os Tem médicos, muita coisa. se pararem pelo menos um pouquinho para ouvir isso daqui, acho que eles vão refletir um pouquinho sobre a famosa correria do dia a dia, né? E eles acham chato. Anteontem eu atendi um cardiologista. E a gente tava conversando sobre direito preventivo, ele é lá de São Paulo. Aí conversando e tudo mais, ele falou assim, ai, doutora, toda vez lá no plano de saúde X, eles chamam a gente pra falar sobre essa parte preventiva, mas eu acho tão chato, eu nunca vou. Eu falei, então, doutor, mas para isso tem assessoria jurídica para poder fazer esse trabalho que vocês entendem como chato, e o médico realmente não quer. O médico não quer cuidar dessa parte do empreendedorismo, eles querem fazer o trabalho deles, atuar na medicina. Então eles têm essa dificuldade mesmo de cuidar dessa parte jurídica, eles desconhecem muitos assuntos. Então é difícil, assim. E eles estão começando a tomar consciência devagar que eles precisam disso. Né? Não é todo médico que tem essa consciência de, olha, eu preciso, isso é importante. Geralmente quem vai ter essa consciência é o médico que já recebeu a primeira cartinha ali do processo, primeiro processo, que vai ter mais essa consciência. Os médicos que nunca tiveram um processo, eles relutam muito. Ah, não, isso aqui que eu tenho tá bom. Ah, não, eu tenho uma boa relação com o paciente. A boa relação com o paciente, ela vai até o paciente ficar insatisfeito. O paciente ficou insatisfeito, não importa o cafezinho que você serviu, a bolachinha, a experiência do paciente, a jornada do paciente, isso não importa mais. O paciente vai ficar bravo, o paciente vai procurar um advogado. Se ele achar aquele advogado lá, o carniceiro que a gente tava falando, piorou. Já era, não tem boa relação que salve. Ai, me fez lembrar do término do meu casamento. Ex-mulher e ex-marido só é bom quando tá casado, depois que separou. É exatamente isso. Se a pessoa que dorme com você do teu lado, depois que separa, vira o rolo na sua vida. Imagina seu paciente que te vê uma vez por mês. Tá lascado. E olhe lá. Ou te viu uma vez na vida. Ai, que legal. Mas eu gostei desse médico aí. Médico, você que falou essa asneira aí pra Isa, eu vou te falar uma parada pra você. A ignorância custa caro, meu irmão. Custa caro. Você não precisa ir lá ser expert naquilo, como eu não sou expert em muita coisa dentro da minha área. Mas tenha pessoas que sejam experts pra você. Não, né? tem Você não querer aprender e também não querer contratar alguém que é melhor que você em determinada área, você tá pagando o preço 2 vezes. Exato. Vai ficar caro. E depois você vai ter que pagar o advogado pra arrumar toda a gestão da clínica, então é melhor fazer antes. E o corretivo é sempre muito mais caro, né, Isa? É muito mais caro. Muito mais caro. Isa, a gente vai entrar no momento agora que eu gosto bastante, que é aquele bate-volta. São 10 perguntinhas que eu separo aqui, específicas para cada um, porque no final tem uma pergunta. Essa pergunta ela vai fazer parte ainda de uma pesquisa ainda. Eu tô coletando informações sobre ela, acho que em algum momento eu vou usar ela. Legal. Acho que vai ser legal essa Já tô curiosa já. Essa é boa, porque alguns vão filosofar, alguns vão pensar, alguns vão responder o que é óbvio, outros vão responder aquilo que vê outros repetindo, mas ela é particular de cada um. O que te inspirou a empreender? O que me inspirou a empreender foi não coadunar com a ideia dos lugares que eu trabalhava. Então, quando você trabalha numa empresa, você tem que compartilhar com os valores daquela empresa. E nem sempre eu compartilhava com certas orientações. Então, muitas vezes eu queria atuar da minha forma, da forma que eu achava certa, da forma que eu achava a melhor forma para o cliente. Então, o empreender veio disso também, de poder seguir os meus valores, né? Eu entendo que isso é o correto, eu vou fazer dessa forma com o cliente. Então, acho que veio primordialmente disso. Você não se conformou com aquilo, né? Você foi uma inconformada. Inconformada. Comecei ontem no meu Instagram, seja um inconformado. Inconformado. Pra mim não tava bom daquela forma. As pessoas têm a falsa ideia de que quando você empreende, você trabalha menos, que você faz seus horários. Os seus horários é da 6 à meia-noite. Você trabalha muito mais empreendendo. Só que eu sou muito mais feliz empreendendo. Porque hoje eu persigo as ideias e valores que eu entendo correto. Então, o empreendedorismo, para mim, foi isso, assim. Empreender te traz autonomia, né? Autonomia.
E a autonomia nem sempre é positivo de, eu vou trabalhar menos, eu vou fazer meu horário. Não, é uma autonomia de conseguir perseguir os seus valores. De eu entendo que esse é o melhor caminho para o meu cliente. Eu entendo que a forma como o escritório está trabalhando talvez não seja. A forma que o escritório está atendendo, a forma como o tempo que eu tenho para fazer uma defesa aqui é pouco. Eu acho que eu queria ter mais tempo, eu quero ter clientes diferentes. Então, acho que foi isso. Legal. O que é direito médico e qual é a sua importância? O direito médico é uma área, né, do direito que atua na proteção de profissionais da saúde ou pacientes. Então, é uma área regulatória que estabelece limites éticos de seguros para a atuação dos profissionais da saúde. A importância do direito da saúde é uma importância regulatória mesmo, para que esses profissionais possam agir de uma forma ética ou de uma forma segura, para que o paciente saiba quais são os direitos, os deveres. Então, basicamente, se resume a isso. Então, sempre unindo a relação médico-paciente, médico-hospital e médico-paciente, médico-hospital. É isso. É isso? É isso. Entendi. Então, é uma parte regulatória que vem para ajudar o médico na função dele. Não vem para travar ele, vem muito pelo contrário, para dar fluidez no trabalho dele. É fluidez, para que ele também saiba o que ele tem de direito, o que ele tem de dever, né, para poder ajudar, ajudar o paciente a ter um melhor tratamento de saúde, como ele deve escolher isso, como ele deve fazer. Então, é uma área regulatória. Legal. Isa, qual foi a ação mais desafiadora que você já enfrentou e que você percebe ser comum entre profissionais da área da saúde da área médica passar? Olha, a ação mais comum, processo de pacientes contra médicos que não informaram algum tipo de complicação. Isso é muito clichê, é muito normal. Então, o paciente entra com a ação e diz, eu não sabia que isso poderia acontecer. Então, é muito comum isso, sabe? E aí, isso dificulta um pouco a defesa quando é verdade, porque a gente não tem o termo de consentimento, ou tem um termo de consentimento genérico. Então, eu sempre oriento os profissionais, tem um termo de consentimento personalizados, específicos, para que, se o paciente alegar algo, a gente tenha como contra-argumentar isso, né? Então, são ações voltadas para esse ramo, assim, de, olha, teve uma intercorrência, o médico não me avisou que isso poderia acontecer. E aí vem as indenizações de 1, 2, 3, 4, 5 milhões. Caramba. E nesse caso, por exemplo, o médico ele não tem uma assessoria jurídica, mas ele quer contratar um conjunto de consentimentos médicos. Ele consegue fazer essa contratação com você também separado ou não? Ele tem que contratar assessoria? Como que funciona isso? Ele consegue contratar separado, mas assim, quando eu vou oferecer esse serviço para o médico, eu não quero só entregar um papel para o médico. Eu quero entregar para ele solução. E o que é essa solução? Não adianta ele ter documentos que ele precisa inserir no dia a dia dele, que ele vai engavetar, porque ele não sabe o que fazer, porque ele esquece de pegar a assinatura do paciente, porque não assinou no lugar certo, porque não guardou o documento no lugar certo. Então, a ideia é fazer um treinamento para que o médico entenda o porquê de cada documento, entender qual é a atividade dele, porque nem todo médico quer ter termo de consentimento. As clínicas funcionam de forma diferente. Então, a gente vai pegar aquela documentação e inserir ela na realidade do médico, para que aquilo faça sentido na clínica, para que aquilo seja fluido. Então, só entregar um documento talvez não é, assim, o que vai resolver a questão dele. Às vezes eu preciso treinar a secretária dele, que vai manejar aquela documentação. Preciso mostrar para ela como fazer, onde ela tem que conferir, se o paciente assinou ou não. Porque às vezes na correria o médico vai falar assim, não entreguei o termo, esqueci, meu Deus, isso acontece. Então assim, só entregar um termo de consentimento, eu posso fazer isso? Desde que avisado o médico de quais são as consequências de talvez deixar o resto para lá? Sim, mas a ideia é fazer essa gestão da clínica para que, de fato, o que for orientado seja de fato aplicado, entende? Então, não seja só um papel engavetado, né? Não seja só um papel, porque é o que vai acontecer. Às vezes o médico não sabe como manejar aquele documento. E aí fica
Ou às vezes ele vai passar a orientação errada para a secretária vai ter dúvida e vai ter vergonha de perguntar para o médico. Então eu tenho essa abertura com a secretária: Isabela, como que eu faço tal coisa? Onde o paciente não quer assinar, o que eu faço? O médico não vai ficar resolvendo essa picuinha do paciente que não quer assinar o termo de consentimento, porque ele vai estar atendendo outro paciente. Então a assessoria que você presta, então, ela não está relacionada só a uma conversa com o profissional, e sim todo o conjunto que compõe ali a empresa dele, secretária, os assistentes, todo mundo. Todos os colaboradores, as pessoas têm que entender a importância da documentação preventiva. Elas têm que entender a importância da clínica estar protegida. E a clínica estar protegida são várias etapas, dependem de muitas etapas. Então não adianta eu só inserir um documento que pronto, tá salvo. Não, são etapas que precisam ser observadas para que aquela clínica de fato esteja protegida. Então não adianta só um termo, só um contrato. Precisa ter um conjunto de fatores que vão trazer um resultado positivo para aquela clínica. Perfeito. Quer dizer, pode existir vários profissionais que você conheça da área de direito médico, mas com os paradigmas, com os valores congruentes que realmente vai te blindar, você está conhecendo aqui. Quais são os 3 erros mais comuns dos profissionais da área médica que são motivos que levam a contratar seu escritório? Os 3 erros mais comuns são: o médico ter o termo de consentimento genérico e achar que tá tudo certo. Achar que contrato é dispensável. Ah, não preciso de contrato, enfim, não me serve. Pra que eu vou ter um contrato na minha clínica? E o terceiro é um prontuário. O médico acha que preencher o prontuário ali rapidinho, tá tudo bem. E a gente ensina o médico a preencher o prontuário sobre a ótica jurídica. Como que é um bom prontuário? O que é um prontuário que vai te salvar se você receber a cartinha ali do paciente de: olha, você está sendo citado para apresentar defesa, valor da causa R$1 milhão. Como você vai poder ficar mais tranquilo? Então, esses 3 documentos são pilares na área médica. E muitos deles são negligenciados. O termo de consentimento genérico, o contrato genérico, um contrato que não existe, principalmente para cirurgia plástica. Poxa, não tem como você fazer uma cirurgia plástica sem ter um contrato com o paciente, pode acontecer tanta coisa. E um prontuário bem preenchido. Não pode ser aquele termo genérico de internet, né? Nossa. Ctrl-C, Ctrl-V. Ou o termo do amigo. Ai, pedir no grupo do WhatsApp. Isso acontece muito. Você tá brincando. Oi, manda no grupo da cirurgia plástica: oi, pessoal, alguém tem um termo de consentimento aí de uma lipoaspiração? Aí manda. Nem sabe onde tá vindo esse documento. ChatGPT, desenha pra mim um termo de consentimento. Exato. Entendeu? O ChatGPT vai conseguir construir um termo de consentimento? Sim, desde que você entenda do jurídico. O ChatGPT é ótimo. Eu uso o ChatGPT para muita coisa, mas com base de conferência, com base já tendo a sabedoria jurídica para aplicar ali, né? Para às vezes melhorar uma frase, para pedir para redigir ali um documento de forma mais fácil, traduzir alguma coisa. Mas agora, coloca lá: ChatGPT, faça um termo de consentimento de tal. Poxa, vai ficar horrível, né? Porque o termo de consentimento, ele depende de literatura médica. Geralmente o ChatGPT não vai buscar a literatura médica específica, a literatura correta para inserir no termo de consentimento. É interessante, né? Porque você teve que estudar literalmente a parte médica, né? Eu tive que estudar. Eu tive que fazer um curso para leitura de prontuário médico, porque eu não sabia ler um prontuário. Você pega um prontuário, tem um monte de sigla, você não entende nada que está escrito ali. Então, eu fiz um curso específico para entender como ler, como interpretar um prontuário médico, um partograma. Como que eu vou ler ali? Como que eu sei o que são aqueles tracinhos, o que são aquelas bolinhas? Como que eu vou entender aquilo? Eu tive que fazer curso. Tive que fazer curso para entender onde buscar a literatura médica. Literatura médica tem um monte, mas qual é a literatura boa? Qual é que eu devo usar? Qual é a literatura que eu tenho que seguir como parâmetro para redigir um termo de consentimento? Então, fiz curso com uma médica, perita, para aprender esse tipo de coisa, para poder aplicar e entregar bons resultados para o cliente. Você saiu totalmente fora da parte de direito ali e Totalmente. foi realmente viver ali a prática do médico para quando você puder orientar ele, assim, cara, eu sei do que eu tô falando porque eu estudei isso daqui também, assim como você estudou para ser médico, estudou isso, eu também estudei. Exato. Não é sobre agora entendi. Então, por isso que você fala que não é sobre o achismo, porque realmente você tem um respaldo porque você foi se especializar dentro dessa área. Exato, porque se eu vou... Quando você recebe um processo, uma inicial, né, do processo para você fazer a defesa, você olha, assim, numa leitura
leiga, você fala, nossa, meu Deus, o que o médico fez aqui, meu Deus, que horror, não acredito que ele fez isso. Só que quando você vai olhar a literatura, você vê que o médico estava correto. Você começa a analisar o prontuário, o médico fez tudo o que ele deveria ter feito, só que naquele caso teve uma complicação. Então, assim, o fato de muitos advogados desconhecerem a literatura médica leva ao erro. Por quê? Porque você começa a achar algo. Você não tem que achar. Você tem que entender tecnicamente se aquilo foi uma conduta correta ou não. E muito advogado não sabe fazer isso. E aí acaba ajuizando 560 mil ações, entende? Entendi. Quantas dessas ações realmente vão ser julgadas procedentes pro paciente? Eu não acredito que tantas assim, entende? Porque tem muita... Só que aí também tem um lado do médico. O médico também precisa escolher um advogado que saiba interpretar a literatura médica, que saiba interpretar o prontuário médico. Por quê? Porque se o advogado também não sabe fazer isso, como que ele vai te defender? Como que o advogado vai criar uma defesa do profissional médico se ele não entende um prontuário? Se ele não sabe procurar literatura médica? Dificilmente a pessoa vai conseguir ser técnica também na defesa. E aí fica na mão de quem? Do perito. E aí, às vezes, o perito... Será que o perito vai dar tanta atenção assim? Esse é o papel do advogado? O advogado tem que instruir corretamente o processo. Às vezes tem perguntas que são cruciais você fazer para um perito no processo. Se você não faz essa pergunta, aquilo passa. E o juiz vai olhar o quê? O laudo do perito. Se o perito concluiu que o médico errou, poxa, deu errado, entendeu? Aí você pode até estar certo, mas... Você pode até estar certo, mas você não perguntou, você não conduziu de forma técnica o processo, você nunca pode achar. Direito médico, você não acha nada. Você olha a literatura e você faz a defesa. Literatura e prontuário em conjunto e faz a defesa do médico. Porque o perito ele vai ser extremamente técnico, né? Vai ser técnico. Ele vai só ser que neutro ali, né? Ele vai ser neutro, mas ele vai ser limitado ao que você pergunta. Então, se você não sabe perguntar, ele não vai responder. Ele não vai falar mais do que você pediu. Entende? Então, assim, é complicado. O médico também, na hora de procurar o advogado para a defesa, ele precisa se precaver, entender se aquele advogado é especialista, se aquele advogado sabe o que ele está fazendo. Então, advogado não pode ser só o filho de um amigo meu, né? Não. Porque tem muito isso, não tem? Eu tenho ali o filho do amigo meu ali, eu vi que ele é advogado e eu vou lá conversar com ele lá. O advogado ali... Não, meu primo, ele é advogado. Não, meu advogado aqui que faz direito trabalhista. Pô, seu advogado faz direito trabalhista, não tem nada a ver com direito médico. Se alguém me pedir alguma coisa de direito trabalhista, eu vou falar assim, não sei. Previdenciário? Não sei. Direito de família? Nossa, não sei, não quero saber. Então, são áreas que eu não me identifico. O direito é muito amplo, a gente tem muita lei, muita legislação. A gente tem resoluções, a gente tem tanta coisa para fundamentar. Não adianta eu querer entrar na área do colega do direito do trabalho. O cara do direito do trabalho, ele vê todo dia aquilo acontecendo, ele sabe as estratégias. Ele tá ali, é o feijão com arroz dele. Ele sabe tudo que ele precisa fazer. Ele vê aquilo todo dia. Diferente de mim. Eu vou saber dizer ali mais ou menos alguma coisa sobre direito do trabalho? Vou estudar isso na faculdade. Mas eu vou conseguir, com expertise, vou conseguir trazer um resultado bom para o cliente? Dificilmente, porque não é meu dia a dia. Nessa área de atuação, né? E é até um paradigma isso, né? Porque quando você fala de advogado, você acha que o advogado ele vai saber de tudo. Não sabe. E o advogado que ele não tem... Não sei se você poderia colocar a palavra humildade, dele compreender que ele não sabe de tudo. E aí ele tem que escolher ali qual área que ele vai, né? Se ele trafegar por todas as áreas, ele vai ser um generalista. E um generalista ele não é bom em nada. Quem faz tudo não faz... Assim, quem faz tudo não faz nada bem. Porque não tem como você fazer todas as coisas bem. Né? Isso acho que é inerente ao ser humano. Quanto mais você se especializa em algo, melhor você vai ser naquilo. Então é muito difícil, né? A gente trabalha com responsabilidade. A gente está falando da reputação do médico, do patrimônio daquela pessoa que pode, às vezes, perder 2 milhões, 1 milhão de reais, porque você não teve a técnica, você não observou a técnica correta para defender aquela pessoa. Então, assim, é complicado. É a mesma coisa no direito da saúde. Poxa, eu tô ali lidando com a vida daquela pessoa. Ela precisa daquele medicamento porque ela pode morrer. Imagina se eu não tiver a técnica correta e não fizer tudo o que eu preciso fazer, às vezes a pessoa vai perder uma chance de viver por minha causa. Então, são áreas muito sensíveis, a gente tem que ter muita responsabilidade. É um tema bem sensível mesmo, né? E, Luísa, qual foi a ação mais boba que teve que defender porque o profissional não fez o básico? Tem algum caso? Olha, eu não digo a ação mais boba, mas eu digo assim, uma ação que faltou um pouco de zelo do profissional foi uma ação que eu tenho de um pneumologista
que quando eu recebi o processo dele, eu pedi prontuário médico pra gente analisar a defesa, como ela seria feita. E aí ele me falou, doutora, olha, eu falei assim, você tem prontuário? Dele, tenho prontuário. Meu prontuário tá maravilhoso, completíssimo. Daí eu falei, nossa, maravilhoso. Quando o médico fala isso, que bom, né? Que bom que isso vai ajudar muito. Quando eu recebi o prontuário dele, era feito em folha A4, praticamente ilegível, cheio de rasura, não tinha assinatura e carimbo do médico. O que era? Um documento inválido. Não servia pra nada aquilo. Então, assim, a gente poderia ter um resultado diferente se ele tivesse tido zelo com o prontuário, se ele tivesse tido um carinho ali na hora de fazer o prontuário, talvez usar um prontuário eletrônico, que a gente não corre esse risco de ser um prontuário ilegível, de ter rasura, de ter uma alegação ali do paciente de que, rasurou, documento falsificado, adulterado, enfim. Então, esse foi um caso, assim, triste, porque o desfecho pode ser desfavorável em razão da própria conduta do médico. E nesse caso, qual foi o desfecho? Não tem ainda. Ah, não? Ah, então... É um processo que está em andamento. É um processo que está rodando. Que está em andamento. E é um processo de um valor alto, é R$1 milhão. A gente já conseguiu reduzir o valor da causa para 200 mil. Então, isso já foi um ganho para o médico. Assim, olha, a gente já conseguiu... Porque o paciente foi a óbito nesse processo, né? Então, nesse processo, a gente já conseguiu reduzir R$800 mil. Poxa, tá bom, calma, não conseguimos tudo, mas diante do cenário que a gente tem, já foi ótimo. Conseguimos impugnar o valor da causa, o juiz aceitou. Mas a gente ainda não chegou na fase de perícia. Então, a fase de perícia vai ser determinante, né? O paciente, nesse caso, tinha um câncer muito agressivo. Um câncer de pulmão dos mais agressivos. E aí a gente tá falando, né, que... Enfim, fazendo toda a defesa. Mas... Vamos ver. Eu tô curiosa por esse desfecho também desse caso. Entendi. Quando sair esse desfecho, a gente tem que vir aqui gravar só pra fazer um recapítulo aqui e falar qual foi. Fiquei curioso agora. E falar, se der certo, pessoal, vamos preencher o prontuário de forma correta pra evitar aí esse embaraço, né? Vai ser mais um case de sucesso. Exato. Legal. Estamos na 6 aqui, Thaisa. Quais especialidades médicas são mais processadas atualmente no Brasil? E não sei se existe algum motivo, e se tiver, qual motivo? Olha, Ney, as mais processadas, assim, a campeã, obstetrícia e ginecologia. Essa daí é a número 1. Ela é seguida de ortopedia, depois cirurgia plástica e cirurgia geral, elas competem pelo 3º lugar. Tá? Então, essas são as minhas especialidades número 1. Todas são processadas, tá? O médico fica, às vezes, eu sou cardiologista. É processado. Todo mundo é processado. A gente tem um dado curioso que no SUS, os tops são ortopedista, cardiologista, psiquiatra e oftalmo. Então, a depender de onde esse médico presta o serviço, existe essa diferença. Então, no SUS, a ortopedia, ela é mais requisitada judicialmente do que a ginecologia. Mas, no modo geral, o ginecologista, sim, é processo. Tanto que os ginecologistas já saem com muito medo da faculdade, eles já saem com seguro de responsabilidade civil. E são profissionais que pouco procuram, viu, o direito preventivo. Sério? Juro. Mesmo tendo todo esse número contra? Todo esse número contra. Geralmente, os médicos que mais procuram são dermatos, cirurgiões plásticos, os próprios psiquiatras. Agora, o ginecologista e obstetra, eles não procuram tanto. É um público mais complicado de procurar o preventivo. Ainda que eles sejam aí os top 1 dos processados. Acho que nunca vai acontecer. A gente teve um caso em Maringá, né? Você quer comentar? Compartilhar pelo menos o que você vê sobre? É difícil emitir opinião sobre sem ter acesso ao processo, sabe? Porque, às vezes, é o que a gente estava falando sobre o achismo. A gente lê uma coisa, lê outra. Hoje, a mídia, ela tem uma tendência muito a condenar o médico. Então, fulano matou uma criança, fulano... Lá. E nem sempre é isso, sabe? Às vezes, existem coisas por trás que não são ditas. Só que, até você tentar dizer algo técnico, a mídia já espalhou muita coisa. E para você abafar ou para você tentar falar sobre aquele caso... ninguém mais vai te ouvir, né? Então, é muito difícil você dar
uma opinião sobre algo que você não tem acesso a processo, prontuário, enfim, é difícil. Tá. Vou fazer uma pergunta e por fins de curiosidade, Tá. que pra mim eu acho um desafio. Como separar, por exemplo, nesse caso, a parte da ginecologia, o que é um toque que ele é abusivo, o que não, e o que é um toque que não é abusivo, que é de exame? Porque como que você defende uma situação dessa, por exemplo, que a paciente ela vai lá e fala que o médico abusou dela? E eu tô perguntando pra pessoa que é mulher, é advogada e que defende a área. E é uma curiosidade, como olhar pra esse cenário? Porque acho que foi um dos casos, acabou sendo isso, né? Olha, Ney, isso vai mais sobre o sentimento da pessoa mesmo, né? De como a pessoa se sentiu naquele momento. Então, assim, como foi esse toque, né? Esse toque, talvez a pessoa pediu para estar acompanhada e o médico não deixou ela estar acompanhada na sala. Eu já escutei casos disso, de um médico não deixar o marido entrar, né? E aí a mulher sentiu um certo constrangimento. Então, isso vai depender muito do que aconteceu lá dentro, de como a mulher sentiu, onde ela foi tocada, quais foram os lugares, né? Então, é bem complicado, assim, isso vai mais para uma área criminal, né, do que civil. Entendi. Vai ter um contexto, Vai ter um então. contexto todo, vai ter um contexto... Não vai ser só apenas sobre o toque, mas sim vai ser sobre todo o contexto, enredo. como ele falou comigo, qual foi o tom, como ele me atendeu, aonde ele tocou, como eu me senti. Aí tem essa questão, eu entrei, não me deixou entrar com acompanhante, as coisas que falou. Então, por exemplo, quando a gente fala de violência obstétrica, as pessoas falam, tá, mas o que é uma violência obstétrica? Tá ali o médico gritando com você, falando que você é fraca, num parto normal, que você não vai conseguir, é só uma empurrar, o nervosismo. Então, isso não é uma conduta médica adequada, entendeu? Então, tem todo um contexto que você analisa, não é só a forma, sabe? É o contexto, como aquilo estava, para daí a gente entender se houve ou não, enfim, alguma conduta aí ilícita, incoerente com a prática da medicina. Interessante. E como que o médico pode se prevenir? Então, já que ele está passivo à percepção de sentimento da pessoa naquela situação, por mais que exista o contexto, mas ainda assim vai ser uma percepção da pessoa, existe algo que o médico possa fazer, alguns passos que ele possa fazer para ter o mínimo de prevenção possível? Eu acho que você sentir como é aquele paciente, né? Quando o médico recebe o paciente, ele vai sentir como aquele paciente se comporta. Se é um paciente que tem, às vezes, uma sensibilidade maior, talvez convidar o acompanhante, convidar para que a pessoa venha acompanhada. Eu acho que é a forma de tratar mesmo, né? É a forma como o médico ele tem que ter essa sensibilidade de saber conduzir o paciente, né? Às vezes, eu sempre falo para os médicos, dou uma dica. Entenda sempre quem é o seu paciente. Saiba com quem você está lidando. Às vezes você está lidando com um paciente que gosta muito de se autodiagnosticar. Um paciente que se automedica. O paciente que se automedica pode trazer um problema para você. Você tem que ter isso anotado no prontuário. Por quê? Porque vai que você passou um medicamento, vamos lá, um medicamento da parte de psiquiatria. Você vai lá, indicou um medicamento, a pessoa, enfim, usa aquele medicamento e faz uma interação medicamentosa com outros medicamentos também, e aquilo vai causar uma complicação. Você tem que ter anotado no seu prontuário se aquele paciente, ele costuma se automedicar. Então, é algo que eu peço pro médico colocar no prontuário. Quantos médicos colocam isso no prontuário? Sei lá. Todos que eu conversei, nenhum. Então, é importante você ter algumas informações extras do paciente para você saber conduzir certas informações. Esse paciente é mais sensível, esse paciente se autodiagnostica, então esse paciente pode me trazer mais problema, eu tenho que ter mais cuidado. Talvez os termos que eu uso com esse paciente é diferente, talvez o contrato com esse paciente é diferente. É uma questão de insight mesmo, de sentir aquela relação, porque certas relações podem ser mais prejudiciais mesmo. Entendi. Porque na hora que alguém tiver que pagar a pessoa, é natural do ser humano, ela vai terceirizar, né? Vai terceirizar. Ela vai terceirizar. Essa daqui acho que é boa, hein? O que é óbvio e mesmo assim precisa ser dito e frisado aos profissionais da área médica? Que termo de consentimento genérico condena, tá? Condena. Termo de consentimento genérico não tem validade jurídica.
E termo de consentimento genérico possivelmente vai te atrapalhar no processo judicial. Então, isso é óbvio, a gente repete isso o tempo inteiro. A gente fala disso o tempo todo. E tem muito advogado que fica falando que a gente fica botando medo nos médicos. A gente não bota medo, são dados. Poxa, são mais de 560 mil processos contra médico. Poxa, você acabou de falar de uma ação, né? De 1 milhão e pouco. 1 milhão. Se a gente reduziu para 200 mil, cara. 200 mil ainda é muito dinheiro. Saindo do teu bolso. É muito dinheiro, entendeu? Então, assim, não é botar medo. É falar para o médico de uma realidade. Hoje a gente tem uma realidade de alta judicialização da saúde. Os médicos, eles são, assim, foco de muitos advogados hoje em dia. Então, assim, você repete 1000 vezes, termo de consentimento tá genérico. Ah, não. Eu já atendi médico falando assim, ah, não, mas você tá me falando de 10 termos? Eu só quero um. Eu falo, ah, doutora, mas eu não vou fazer isso pra você. É meu nome que eu tô colocando na tua clínica. Entende? Meu nome, eu não vou. Eu sei que você vai ser condenada com um trabalho meia boca. Então, sabe, tenha esse senso. O médico precisa ter esse senso. Não é botar medo. É que o médico precisa ter documentos que previnam. E termo de consentimento é um deles. E não adianta. Genérico vai te condenar. Vai ser anulado pelo judiciário. Pode não ser hoje, pode ser amanhã. Você pode passar ileso nessa vida. Pode. É que nem seguro, né? Você contrata o seguro, você fala assim, mas eu não quero usar o seguro. Acho que ninguém quer contratar um seguro para ter que usar. Claro que mas, se um dia precisar, você vai agradecer de ter o seguro. Né? Eu me lembro de um caso, essa conversa não é sobre o seguro, mas você pode entender. Eu comprei um carro uma vez, não tinha seguro no carro anterior, e nesse carro eu resolvi fazer que ele tinha um valor maior. Fui viajar 600 km de Maringá, no segundo mês com o carro. Travou a caixa de câmbio. E aí eu pergunto, estava 600 km de Maringá com a caixa de câmbio travada na BR. Se eu não tivesse o seguro, eu nem sei quanto custaria por guinchar o carro de 600 km, mas tinha o seguro. Então, ninguém quer usar o seguro, como eu acredito que ninguém quer ter que se defender no processo judicial na parte médica. Mas, ter um termo de consentimento, ter uma estrutura jurídica acompanhando, com certeza vai ser muito melhor do que você não ter nada. Exatamente. Ou, assim, eu até brinquei com essa médica, né? Falei assim, olha, se você quer um termo de consentimento aí, para todos os seus procedimentos, eu falei assim, doutora, nem gasta tempo com isso, porque isso é a mesma coisa que nada. Então, não pague alguém para fazer isso, entendeu? Nem pague alguém pra fazer isso. Esquece esse assunto e vai viver sua vida. Porque isso não vai te proteger. E você vai estar dando ainda argumento pro paciente falando assim, olha o termo de consentimento genérico aqui. Aí vai ficar pior pra você no judiciário. O juiz vai olhar, nossa, um termo de consentimento genérico, é esse médico, viu? Isso já soa ruim pro juiz. Agora, imagina quando você tem todo esse aparato jurídico, todos esses documentos bem feitos, e você leva isso para um processo. E você consegue mostrar, ó, aqui tem essa complicação foi descrita no contrato, foi descrita no termo, tá aqui, tá no prontuário, tá anotado. Com quais olhos o juiz vai te olhar? Um médico que é minimamente organizado e zeloso. Agora, se você apresentar lá um prontuário na folha 4, ilegível, não tem termo de consentimento. Aí vai lá, esse médico aí tá de brincadeira, né? Então tem que ter esse feeling. Pesa pra ele, né? Pesa pra ele, com certeza. Tem uma pergunta aqui que seria assim, ó. Qual conselho você daria pra aquele médico que precisa sair fora da caverna? A gente falou tanto do óbvio aqui, que se a pessoa ela assistiu até aqui não entendeu ainda que ela precisa de uma consultoria jurídica e do abençoado, do termo de consentimento, trabalhado, até eu que agora não sou médico. Você quer um termo de consentimento? Quero um. Eu vou olhar pro médico, irmão, você tem um termo de consentimento? Vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer pros médicos que eu conhecer. Você tem um termo de consentimento? Se não tiver, cara... Pelo amor de Deus, tem um termo de consentimento. Mas sabe, além disso, eu acho que também, eu sempre falo pros médicos, me segue no Instagram, olha o conteúdo que eu forneço um conteúdo gratuito para médico, mostrando o que precisa ser feito, como que eles podem se proteger juridicamente. Então tem muita coisa lá que eles podem já ir adequando para o dia a dia deles, sabe? Então assim, não quer contratar uma assessoria jurídica? Me segue no Instagram e vai vendo ali as casquinhas que você pode tirar do conteúdo que eu forneço para esses médicos. Então eu tenho muitos médicos que demoraram um tempo para contratar. O médico segue, ele começa a olhar, começa a se identificar, começa a ver que aquele problema que eu tô falando é um problema recorrente no dia a dia dele, começa a ver que aquilo tem valor, porque o que eu mostro pro médico é que não é uma assessoria jurídica, é um serviço de valor, ele tá fazendo um investimento para a vida dele, para proteção, para reputação, a clínica dele vai ser bem melhor vista, né? Então, desde o atendimento ali da secretária, até toda a documentação,
tudo que envolve a prática médica. Então eu falo, me siga lá que pelo menos alguma coisa de bom você vai tirar. Você já vai falar aqui o teu Insta pra eles te seguir, tá? Mas já quer falar já? isabelalinhares.adv. Vai estar na descrição aqui também, tá bom? Antes de eu ir para as 2 últimas perguntas, Isa, esse papo aqui, se deixar nós dois aqui, eu já vi que vai longe, conversando né? a tarde inteira. Fico conversando a tarde inteira. O pessoal do estúdio, não sei como é. Ó, o meu ponto eletrônico já tá tocando aqui, né, Valério? A gente falou muito sobre direito médico, mas também tem a questão do direito da saúde. Pra gente separar as duas coisas, né? Você quer contribuir um pouquinho, falar um pouco sobre o direito da saúde para aqueles pacientes que entenderem, deixar claro que não é sobre te procurar para processar um médico, porque pode existir essa confusão. Não é sobre isso, né? O direito da saúde é uma outra perna do teu escritório. Exato. Quer falar sobre ele? O direito da saúde é uma área, assim, que eu tenho muito carinho. Eu comecei a atuar no direito da saúde por conta do direito médico, porque eu comecei a receber pacientes de clientes meus que precisavam de tratamento de saúde. Então, o médico falava, Isabela, esse paciente precisa de tratamento de saúde X. Eu tô te mandando ele para que você ajude ele a conseguir isso pelo judiciário. Então, hoje eu trabalho com muitos pacientes que precisam de tratamento de saúde. O que podem ser esses tratamentos de saúde? Um medicamento de alto custo, uma cirurgia, um exame de alto custo. Então, eu trabalho com esse público. Deixando claro, eu não trabalho para o público que quer processar um médico, porque isso é totalmente, diverge totalmente do que eu faço, do trabalho do que o médico me confia. O médico me confia a clínica dele, a privacidade dele, jamais vou lá processar um médico. Mas na área da saúde, a gente consegue resultados muito positivos e muito bonitos também, porque a gente consegue com que o paciente tenha acesso a tratamento. Eu recebo muito paciente que ele está sem esperança, porque ele vê que o tratamento que ele precisa é caríssimo, o plano de saúde diz que ele não vai cobrir e o paciente não sabe o que fazer. Então, o meu trabalho é ressignificar a esperança para essa pessoa, dizer, olha, a gente vai conseguir isso aqui pelo judiciário, claro, se isso for possível, e a gente vai trazer uma economia para o paciente de coisas de, às vezes, 30 mil reais mês, 1 milhão de reais ano. Então, assim, são economias que, poxa, vai mudar a realidade daquela pessoa. Ou são tratamentos que a pessoa jamais poderia ter acesso por conta do financeiro, ou são tratamentos que seriam extremamente custosos. Então, hoje eu tenho desde pessoas que precisam de medicamento de 15 mil mês, a pessoas que precisam de medicamento a 100 mil reais mês. A gente vai ajuizar agora no escritório uma ação para uma criança que precisa usar tricafta. E esse medicamento custa 120 mil reais. E se a gente conseguir a ação para essa criança, que é um bebezinho de 2 anos, ele vai ser o primeiro do Brasil a conseguir o tratamento na faixa etária dele. Então, assim, vai ser uma ação muito, muito bacana de fazer, sabe? A gente tem aí boas perspectivas para ela. E vai ser muito importante até para outras mães, porque outras mães vão entender que os filhos dela também podem ter acesso a esse medicamento. Então vai ser uma ação bem importante, a gente está finalizando ela. Esse é um caso que eu cuido dessa criança há bastante tempo já. A gente já entrou com a ação do próprio plano de saúde para restabelecer o plano. Depois para terapias ocupacionais, que a gente conseguiu eliminar ontem, a mãe ficou super feliz. E agora a ação do medicamento. Então seria direito à saúde. Direito à saúde. E tem, por exemplo, um case que você tem, até para a pessoa poder frisar isso bem, porque às vezes ela está com uma dificuldade, talvez ela teve alguma negativa de plano de saúde, alguma negativa de receber medicamento, e ela não entenda que existe essa veia no jurídico de buscar uma solução. Tem uns 2, 3 casos para você compartilhar. Para quem está assistindo, de repente a posso olhar e falar assim, poxa, não é meu caso, mas talvez eu possa pedir para ela olhar esse meu. Geralmente, Ney, quando que vai ser possível pedir tratamentos pelo plano de saúde? Geralmente o médico vai passar um tratamento, então vão ser medicamentos caros, né, de 10, 15, 20 mil reais. Vão ser cirurgias, podem ser cirurgias das N possíveis, uma cirurgia para câncer, uma ablação percutânea, uma cirurgia para lipedema, enfim, tem N tipos de cirurgias que podem ser solicitadas para o paciente. Exames, então exames genéticos, né, exames para mapear ali alguma doença rara, e tratamentos que envolvam doenças raras mesmo. Então, geralmente, o plano de saúde vai falar, esse procedimento está fora do rol da ANS.
Sempre, essa a desculpa do plano de saúde. Aí o paciente olha, fora do rol do INSS, tá bom, vou ter que pagar. E na maioria esmagadora das vezes, o paciente não tem que pagar. O plano tem que cobrir. Isso é uma desculpa do plano de saúde para não entregar o tratamento que o paciente precisa. Ou uma coisa que acontece com frequência. A pessoa pede, por exemplo, X terapias por semana para o plano de saúde, porque isso foi indicado pelo médico, aí o plano de saúde vai falar assim, não, eu entrego X menos 5, porque você só tem direito a esse tanto. E não, se o médico indicou X, é X. O que a gente sempre tem que deixar claro para o paciente é que quem gere a saúde do paciente é o médico, não é o plano de saúde. Não é o plano de saúde quem vai determinar o que o paciente deve ou não fazer, é o médico. Então, nesse cenário, eu atuo muito com o médico, para também conscientizar o médico de que ele pode sim pedir para o paciente. O médico tem o dever de usar a melhor técnica, de indicar o melhor para o paciente. Entende? E existem muitos planos de saúde que repreendem o médico por fazer isso. E os médicos estão acuados também nesse sentido. Então, a gente tem que conscientizar tanto o paciente como o médico de que quem gere a ciência é o médico, não é o plano. Então, o plano não determina quantas terapias o paciente tem que fazer, não determina que cirurgia, que tipo de cirurgia. Quem determina é o médico. Então, o paciente tem que ter consciência disso. Então, ele pegou ali um relatório que tem uma indicação médica para algum procedimento, esse procedimento é caro e o plano não cobriu, qual é a indicação? Procura um advogado especialista e pergunta o que ele acha sobre aquele tratamento. Isso não vai ser custoso para um advogado responder, olha, esse tratamento aqui é possível pleitear. Ele vai explicar pro paciente, porque são inúmeros tratamentos que são negados, inúmeros, assim, é uma coisa absurda. E às vezes até tá lá na tabela do plano lá, né? Às vezes tá, às vezes não, às vezes o plano exclui do contrato, ó, o plano vai lá e exclui uma certa doença, ó, não trato, não faço tal cirurgia, não trato tal doença, são abusivas, cláusulas abusivas são inseridas no contrato de saúde, né? Então o paciente fica ali meio perdido, porque às vezes ele não sabe, ele não tem conhecimento jurídico, não sabe quem procurar, não sabe que existem advogados específicos na área da saúde, que podem manejar, que podem ajudar o paciente a conseguir esses tratamentos. Então, tem todo um cuidado que a gente faz de conscientização. O direito médico e da saúde, nesse ponto, eles andam juntos, de mãos dadas, né? Porque o médico também tem que ter essa consciência. Muitos médicos, às vezes, não sabem dessa questão do plano. O plano chega lá e ele restringe o médico a pedir tal coisa. Fala assim, ó, ou você vai pedir isso daqui, ou eu acho que eu vou ter que te descredenciar. Os planos de saúde fazem isso. Chega nesse nível. Nesse nível. Então, ou você pede esse tratamento aqui que eu tô te dizendo, ou eu vou descredenciar você do plano. O que você quer? Não é melhor você cancelar esse pedido aqui que você fez pro paciente? E o médico ali com medo, o que eu faço? Meu Deus do céu, vai lá e segue a regra do plano. E aí isso acaba causando um malefício, por quê? Porque se acontece alguma coisa errada nesse tratamento, quem que vai responder? O médico. O médico. O paciente vai ficar bravo com o médico. Só que aí o médico tá ali encurralado pelo plano, pelo paciente. Então o médico tem que ter essa consciência de que eles podem lutar também pelo paciente. É importante que o próprio médico conscientize o paciente sobre o direito à saúde. Ó, eu vou te indicar esse tratamento, existem advogados especialistas, procure esse advogado para conseguir o seu tratamento. Eu tenho clientes que fazem isso, e é maravilhoso. Eu tenho clientes que lutam por pacientes. É lindo de ver, assim, é bonito, sabe? De ver o tratamento, de a importância que aquele paciente tem. Ele vai lá e fala, ó, o plano de saúde vai falar pra você que não pode. Mas pode sim, a melhor cirurgia pra você é essa daqui e corre atrás dela. Porque às vezes a pessoa ela fica presa ali na informação, mas por não ter a informação, né? E aí, se você não tem informação, não tem um acompanhamento, não tem uma assessoria e não te segue no Insta, você vai ficar refém, vai ficar cego dentro da caverninha lá, olhando para um monte de sombra lá, achando que é um monstro. E às vezes só falta um direcionamento. Um direcionamento, exatamente. Legal. Então, para você que de repente já passou, ou tem plano de saúde, talvez tu nunca passou por isso, mas só pelo fato de ter plano de saúde, já vale a pena seguir a Isa no Instagram. Porque se um dia acontecer alguma coisa, ninguém quer, mas se acontecer, sabe que tem onde recorrer. Pelo menos para informação, né? Olha, vai por aqui, vai por lá, que já vai ser um excelente caminho. Isso, com certeza. Legal, muito bom. Não poderia passar sem tocar nesse assunto, porque tem muitas pessoas que precisam, né? E às muitas vezes não busca pessoas. Realmente por não ter informação. Isa, falta 2 perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Qual o melhor conselho que você recebeu até hoje? Seja ele vida pessoal ou seja ele vida profissional, que virou uma chave, gerou um grande insight, que talvez seja uma âncora ali para tua vida. Eu não me recordo de um conselho específico. Alguém me disse algo assim. O que eu tenho
prestado muita atenção nos últimos meses e que tem me tocado bastante são de palestras, inclusive do Beni, que eu tenho assistido, desses executivos que vêm para cá, observando o que essas pessoas fazem para ter sucesso. O que elas buscam para ter sucesso na vida pessoal, profissional. E eu percebo algo em comum entre essas pessoas, que é foco e determinação. Você tem um objetivo e você precisa fazer aquilo. Pode ser chato, aquele dia você pode não querer levantar, mas você tem que fazer. Então, todas as pessoas que têm sucesso, elas são focadas e determinadas. Então, eu não sei se eu já recebi esse conselho de alguém, mas se eu pudesse aconselhar alguém, eu falaria isso para a pessoa. Seja focado e determinado. Faça o que você precisa fazer. Uma coisa que o Eduardo fala, meu marido, que eu acho engraçado isso. Ele fala, eu faço o que precisa ser feito. Eu preciso fazer uma coisa, eu vou fazer. Então, ele tem muito esse negócio de foco e determinação, eu acho muito bacana. Então, acho que é isso. Legal. E vai amarrar na última pergunta, Isa. O que é sucesso para você? Ney, sucesso para mim são várias coisas. Mas eu acho que a principal, a top 1, é você amar o que você faz. Porque quando você ama o que você faz, as outras coisas não são tão difíceis de serem executadas. Eu só descobri que eu amava o que eu fazia quando eu fiz a transição de carreira, que eu vim do direito tributário para o direito médico. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a me identificar com essa área e eu pensei, meu Deus, é isso. Porque quando as pessoas diziam pra mim que elas amavam o que elas faziam, eu falava assim, ai, duvido. Chato pra caramba ter que trabalhar. Duvido que você ama o que você faz. E eu não gostava do que eu fazia, só que eu não sabia que eu não gostava. Eu, inclusive, antes de atuar no direito médico da saúde, eu pensava que eu não ia ser advogada para sempre. Eu pensava, eu vou fazer outra coisa, eu gosto muito de gestão, eu gostava muito de parte de RH, eu gostava muito disso, sabe? E eu pensava que eu ia me bandear para alguma coisa nesse sentido. E quando eu mudei para o direito médico da saúde, hoje eu falo para as pessoas, eu não tenho plano B, eu só tenho plano A, e eu vou atuar pelo resto da minha vida fazendo isso, porque é o que eu amo fazer isso. Eu adoro ter o contato com os meus clientes, eu adoro ter esse contato pessoal, então é uma coisa que eu nunca quero perder. Então acho que quando você ama o que você faz, o sucesso vem vindo, sabe? Eu conquistei tanta coisa depois que eu consegui entender que eu amava o que eu fazia, de fazer meu trabalho com amor, de ter um resultado e falar, que bom que eu tive esse resultado, caramba, que legal. Então, quando eu tive esse insight, as coisas começaram a melhorar muito. Então, eu acho que um dos segredos pro sucesso é você amar o que você faz. Senhoras e senhores, essa foi a Isabela. Isa, foi um prazer te receber aqui. Fiquei Obrigada. muito feliz, mesmo quando você aceitou o convite. Espero que a gente possa ter outros programas juntos. Nossa, com certeza, eu já amei. Tem tanta coisa pra gente conversar. E que muitas vidas possam receber o direito à saúde pelas suas mãos e que muitos médicos possam continuar exercendo aquilo que eles têm como missão através também das suas mãos. Te desejo muito sucesso, muita saúde. Mais uma vez, me sinto honrado em estar aqui na sua presença. Eu amei a nossa conversa. E se tivesse uma mensagem final para você deixar para essa câmerazinha aqui que tá te vendo, o que você tem para falar aí? Eu tenho pra falar que eu acho que as pessoas têm que perseguir os objetivos e no que você acredita. Então, se você tem um sonho, realize, porque eu acho que isso faz a vida mais feliz, né? A gente sente mais gratidão. Então, acho que é isso. Suas redes sociais? Contatos? isabelalinhares.adv e o meu contato tá lá na minha rede social. Então, você vai lá, me segue e já clica no WhatsApp. Boa. Mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui com você e eu te aguardo no nosso próximo episódio. Até mais.